Olá, seja muito bem-vindo a mais um Você Vende o Quê? O podcast oficial da Isso é Conteúdo. Eu me chamo Cássio Freitas e hoje eu tenho uma alegria de receber aqui não só um profissional, não só um empresário, pai, católico, mas também um amigo de longa data, Dr. Gabriel Leão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Eu que agradeço o convite, Cássio. Muito obrigado. Participar de um podcast com você, para mim, é algo muito especial, porque nós nos conhecemos há muito tempo e eu te admiro a sua trajetória, a sua caminhada como pessoa, como homem, como católico. Para mim é muito, muito especial aceitar o seu convite e estar aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, bondade sua, mas é recíproco, pode ter certeza. Eu falei aqui que eu estou entrevistando hoje um amigo, de fato né? Porque a gente se conheceu, a gente estava até conversando aqui antes desse podcast, a gente se conheceu ali por volta do ano 2008, 9, 10, 11 ali que a gente teve um contato maior, né? Onde a gente se conheceu no movimento da Igreja Católica na época. E eu conheci esse cara aqui palestrando com 16 anos de idade, né? Ele passava encontro para jovens e assim... Pensa numa retórica, numa facilidade de se expressar. Eu não imaginava outra coisa que ele não seria. Ou se ele não fosse jornalista, ele ia ser advogado mesmo. E hoje está com uma carreira de muito sucesso. A gente vai falar um pouco disso aqui, de trabalho, de lado profissional, mas vamos falar de lado pessoal também. E eu queria começar falando do lado pessoal, para a gente falar, porque antes de qualquer profissional... existe a pessoa humana, Gabriel, e eu tenho certeza que você tem muita consciência disso, né? Não é só o Gabriel que vai lá atender o cliente dele, mas é a pessoa, o Dr. Gabriel, mas a pessoa do Gabriel Leão, né? Que tem valores, que tem princípios, que carrega toda uma história. Isso eu acho que é muito importante. Eu particularmente considero muito isso. Quando eu vou atender os meus clientes, eu tenho certeza que você também. Mas enfim, já estou falando demais, vou deixar ele falar agora. Gabriel, me fala então o seguinte, né? Antes de falar de direito e negócio, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do Gabriel Leão no dia a dia. Quem que é o Gabriel? Ele é casado, tem filho? Muito bom. Isso, tudo que você falou é verdade, né? O ser humano, ele precede ao profissional. Então, é impossível separar o lado pessoal do lado profissional. Então, sim, sou casado há 10 anos com a Pamela, minha esposa, que juntos nós construímos uma família que eu admiro e orgulho demais. Sou pai hoje de 3 meninas, 1 menino, né? E temos mais 3 filhos também que nos precederam na eternidade, já intercedem por nós no céu. Então, eu costumo dizer que eu tenho 7 filhos, né? Ao total. 4 aqui comigo, 3 que já estão no céu. Esse é um pouquinho do lado do Gabriel pessoal, né? Sou católico, meu pai é diácono permanente na Igreja Católica. Fui ministro da Eucaristia aqui na Diocese de Valadares. Hoje sou ministro da Eucaristia lá na Diocese de Osasco, São Paulo, onde eu moro. E é engraçado que, enquanto tu falava, eu lembrava aqui das frases do diretor do colégio das minhas meninas hoje, né? Ele sempre fala assim, olha, se você está procurando um colégio para que o seu filho seja o melhor médico, passe na melhor faculdade de medicina, de direito, de engenharia, aqui não é o lugar. Qualquer curso preparatório te capacita para isso. Aqui, neste colégio, a intenção, o que nós buscamos é formar cidadãos que vão povoar o céu. Nós buscamos povoar o céu. A nossa formação é pela santidade. E isso precede tudo que acontece, né? A nossa responsabilidade, a minha, da minha esposa, a sua com a sua esposa e seus filhos, a nossa responsabilidade, de fato, é mostrar para o mundo, nas nossas ações cotidianas, que o céu é o nosso lugar. E a gente não consegue mostrar isso sendo diferente nas nossas ações no dia a dia. É assim que a gente busca, no nosso lado pessoal, na criação dos nossos filhos, no relacionamento, ainda que muitas vezes difícil, entre marido e mulher. Eu lembro do padre José Eduardo, ele tem uma pregação muito bonita que ele fala sobre isso. Seria impossível a santidade entre um casal se não fosse a graça santificante do matrimônio. Sim. Não é algo simplesmente natural, é sobrenatural. Sim. E esse lado sobrenatural, que são os nossos valores, a nossa base, a nossa raiz, é o que vai de fato nortear todos os nossos próximos passos, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Eu gosto de ter o seguinte raciocínio, eu penso que se tudo que a gente faz aqui nessa terra fosse só por fazer, só para cumprir a nossa obrigação, que é importante, claro, no dia a dia, mas vamos falar, viver aqui, viver a vida, trabalhar e tudo, e não tivesse uma outra finalidade para além dessa vida,
Seria uma coisa assim muito sem lógica, sem sentido, né? Eu falo, você citou o padre José Eduardo, mas eu lembro de uma fala do padre Paulo Ricardo que fala o seguinte, né? O animal quando tem sede, ele vai lá e bebe água e ele se satisfaz. O ser humano nunca se satisfaz. Se ele tá com fome, ele come. E se ele pudesse, ele comia um pouco mais. E assim é com outros tipos de prazeres, vícios. Então, se nada pode ser preenchido aqui nessa terra, tem alguma coisa para além, na transcendência, que precisa preencher, né, esse vazio que todos nós carregamos no dia a dia. Seja cumprindo as nossas obrigações, no casamento, com os filhos, no dia a dia. E eu acho que é isso, né? A vida se resume em unir o nosso sacrifício ao Cristo e um dia estar na eternidade. Mas é isso, meu amigo. Que bom começar essa conversa dessa forma aqui. E eu queria que você falasse agora, respondesse a nossa pergunta principal do podcast. Você vende o quê, Gabriel? Essa pergunta eu sempre falo para quem está aí, né, do outro lado, que ela é uma pergunta que a gente criou aqui com o nome do podcast para além do sentido mercadológico, né? Mas enfim, o Gabriel vende o quê? Vamos lá, eu vendo solução jurídica para empresários e hoje mais focado de fato em empresários, a gente atende algumas pessoas físicas, mas o nosso grande objetivo é trazer segurança jurídica. O escritório hoje ele é focado em trazer segurança nas diversas áreas que uma empresa precisa para se dar bem no mercado. Eu costumo dizer que o meu cliente, quando ele me contrata, ele tem que ter a tranquilidade de fazer aquilo que lhe compete, que é dar o direcionamento para a empresa, pensar nas suas métricas, nos seus números, nos seus produtos e deixar que a parte burocrática, a parte chata, a gente resolve. Então, o Gabriel hoje ele é um solucionador de problemas para empresários. Hoje, qual que é a sua principal área de atuação? Hoje, a gente foca muito no nosso trabalho com empresas que, de alguma forma, vendem pela internet, né? Seja vender uma imagem, no caso, influenciadores, seja vender produtos de fato, físicos ou digitais. Então, todas as pessoas que têm como a internet um dos seus meios de divulgação ou comercialização são um público-alvo para nosso escritório hoje. Você pode dar um exemplo mais prático assim da sua atuação? Por exemplo, você falou aí de produtos digitais vendidos né, online. Como é que é a sua atuação prática, por exemplo? Você atende quais tipos de empresas e quais tipos de situações aí? Claro, vamos lá. A gama de serviços que a gente tem no escritório hoje ele é muito ampla, mas trazendo alguns exemplos, tá? Pessoas que têm um produto digital, tem um e-book, tem um curso gravado, essas pessoas elas sofrem muito com pirataria, por exemplo. Né? O combate à pirataria, ou o serviço que a gente chama de proteção de branding, é um dos serviços que a gente tem para esse público. Então, ele vai abranger desde o registro do produto em si, da propriedade intelectual, registro de toda a criação de branding dessa empresa, quanto o combate ao uso indevido dessas imagens. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas acham que a proteção de branding vai só no produto entregue, mas não. Pensa o quanto que esse empresário ele teve de trabalho para a criação da sua página de vendas, né? da landing page, né? da LP, do seu vídeo, da sua carta de vendas. Né? Todo o funil, que é o nome que o pessoal usa no marketing, né? Todo o funil ele conduz ao fechamento. A entrega é um dos produtos que esse empresário precisa de proteção. Então, o nosso olhar é para a cadeia completa. Desde o momento em que o cliente tem o primeiro contato com a empresa, seja lá pelo nome, pela logo desse cliente, seja pela sua página de vendas, a carta de vendas, o vídeo, antes mesmo do fechamento. Então, a gente protege esse cliente até o final, culminando, inclusive, obviamente, no produto final. Então, tudo aquilo que é construção dele, intelectual, que transmite a imagem da empresa, ela carece de uma proteção específica. E esse é um dos serviços que a gente atende para esse público específico. A gente faz também serviço de atendimento, defesa ao consumidor, parte de direito tributário. Então, a gente faz o arranjo tributário para que esse player, né, esse empresário, dentro da legalidade, ele possa utilizar de benefícios fiscais para pagar menos impostos. Uma coisa que a gente fala muito com os nossos clientes é que, no Brasil, além da carga tributária ser muito alta e os arranjos tributários serem muito complexos, nós temos um problema que a maioria dos empresários ele paga impostos a mais do que deveria. Né? Então, se só pagasse o justo, já seria muito. Esse ano piorou um pouquinho mais. Esse ano nós tivemos ainda algumas situações que vão complicar um pouco mais. Mas se a gente tivesse que pagar o justo,
talvez seria menos complexo. Né? Então, o que a gente faz lá nos arranjos tributários é mostrar para o empresário uma linha detalhada de que aquele produto, se for declarado de forma X, no KNAI Y, se a gente conseguir encorpar ele de uma forma diferente... E você não está falando de sonegação de imposto, você está falando de forma legal, o caminho legal. Exato. Que muita gente faz, às vezes, da forma errada e paga mais, né? Exato. Então, assim, o nosso ponto é, a gente precisa, dentro dessa complexidade que é o sistema tributário do Brasil, mostrar os caminhos que para aquele player faz mais sentido. Um exemplo que não é meu, tá? Para que a gente possa mostrar para o povo, né? Como que o arranjo tributário faz diferença. Um exemplo que é mais factível. Os bombons da Garoto, de outras marcas, que antes eram vendidos como aquela embalagem que você desenrola, que agora é uma embalagem toda lacradinha, aquilo ali é um arranjo tributário. Por quê? Quando você coloca o bombom naquela embalagenzinha lacrada, fechadinha, ela deixa de ser um bombom e passa a ser um wafer. E como wafer, ele tem uma tributação menor. É o mesmo produto, mas dentro da legalidade você consegue trazer um benefício fiscal para o empresário. E a gente busca essas estratégias dentro do universo dos nossos clientes. Entendi. Essa parte de pirataria é uma parte que eu acho que muita gente, às vezes, vamos falar assim, você acha que muita gente negligencia isso? Tô lançando um curso, beleza, uma pessoa vai lá, baixa e compartilha, comercializa até. Mas é uma pessoa só. Eu acho que tem muito player aí do digital que talvez negligencie isso ainda, mas me fala um pouquinho aí da sua experiência, o dano disso, e isso também não é só aquele consumidor final, né? Existem pessoas aí mal intencionadas que fazem isso em grande escala também, né? Claro, Cássio, isso aí é uma questão muito complexa de fato, tá? E muito negligenciado pelos empresários. A maioria, cara, eu já peguei empresários com esse pensamento, que ele fala assim, olha, só é copiado o produto que tem sucesso. Então eles têm como uma métrica de sucesso o plágio. Então, cara, ninguém vai copiar o chinelo da pessoa da esquina que está fazendo em pequena escala. Vai copiar o chinelo feito pela Kenner, enfim. Isso, na maioria das vezes, eles têm como métrica de sucesso. E negligenciam o combate a isso. Isso é extremamente perigoso, por vários motivos, tá? Primeiro deles, o motivo financeiro. Né? Toda venda feita por um produto pirateado, ele deixa de ser um caixa para a empresa. Quando a gente coloca isso na ponta do lápis, o rombo pode ser muito grande. Porque, aí trazendo algumas questões de métrica, imagina o seguinte, imagine que um empresário ele gaste R$1 para conquistar um cliente que vai vender o produto a R$3. Então ele tem essa margem. Né? Ele pode gastar até 2 para ter esse mesmo produto. Mas quando a gente mostra para ele o tanto que ele está deixando de vender, ele percebe que aquele cliente que está gastando R$1 para conseguir conquistá-lo poderia ser muito mais barato. Ele está fazendo marketing para uma pessoa receber o dinheiro que ele não está fazendo. Outro ponto que é extremamente complexo é a responsabilidade frente aos órgãos governamentais que um produto no mercado traz. Então você imagina, se a gente estiver falando de um produto que promete algum benefício para a saúde, que necessita de um acompanhamento médico, a imagem que o consumidor tem é de que aquele produto é feito pela empresa X, mas está sendo comercializado por um terceiro. A responsabilidade, ainda que indireta, recai sobre esse empresário. Entende? E aí a gente poderia falar também da responsabilidade reputacional. Você não controla a forma que o seu pirata está vendendo seu produto. Isso pode afetar negativamente e afeta negativamente a imagem da empresa, que por muitas vezes trabalha e gasta muito para manter uma imagem saudável, limpa no mercado. Mostrar que de fato ela é uma empresa séria. E aí, por pouco, ela pode deixar tudo isso se perder por não vigiar, não colocar de fato um planejamento esse combate à pirataria. Hoje, lançamentos, funis, afiliados, assim, o que dá mais problema jurídico hoje nesse universo? Hoje, alguns pontos que dão muito trabalho, muito problema nesse universo, um deles é a pirataria que a gente está falando. Por que a pirataria dá problema nesse segmento? Porque em determinados momentos, quando a gente está em lançamento, existe um pico muito grande de visibilidade daquele produto, né?
Então, diferente de um produto perpétuo que está à disposição para compra em qualquer momento, no lançamento se investe muito dinheiro para que aquele produto, naquele momento, ele seja mais visível ao mercado, buscando uma venda mais imediata. Neste momento, é onde o pirata aproveita dessa onda para poder comprar, comercializar o produto de forma indevida. Então, como é uma ação muito pontual, na maioria das vezes, a necessidade de tomar uma decisão, de corrigir esses atos, ela é muito imediata. E se o seu empresário não tiver essa visão muito alinhada com o setor jurídico, ele pode perder muito dinheiro. Esse é um grande problema para esse segmento. Outro problema que pode ser muito enfrentado aí é a questão de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Como a gente comercializa em um curto período, investindo muito dinheiro, captando o que o mercado chama de leads, né? Muitos contatos, muitos potenciais compradores, a gestão desses dados ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Porque um vazamento aqui pode impactar muito negativamente nos resultados do processo. Sim. Toda nova tecnologia, ela traz benefícios, ela traz avanço para quem está bem intencionado, mas ela traz também para quem está mal intencionado. O que a inteligência artificial pode afetar esse assunto que a gente está conversando aqui, do ponto de vista jurídico, de pirataria, de lançamentos? Já está acontecendo, já estão acontecendo ações, assim, por exemplo, relacionadas a isso? Claro. Esse é um grande problema. A gente vai chegar um momento, e eu acredito que ele não está tão longe assim, onde nós vamos precisar ter uma análise crítica quanto ao que está acontecendo e não sobre simplesmente as imagens passadas. Né? Como assim? Hoje a inteligência artificial ela consegue reproduzir com muita fidelidade algumas questões, né? Seja fisionomia, voz, criar ambientes, criar cenários. E aí a gente depende de uma análise crítica quanto à veracidade disso. Se aquilo se configura como uma prática daquele player de fato ou não, se é crível ou não, e não com relação àquilo que a gente está vendo. A gente tem enfrentado muito essa situação com alguns players no mercado que são relevantes para aplicação de golpe, por exemplo. Né? A gente falou muito da pirataria, mas esses players eles têm uma certa relevância no mercado. Né? É o que popularizou-se como o nome de influencer. Né? As pessoas que conseguem, de alguma certa forma, influenciar convicções, influenciar decisões. E essas pessoas têm sofrido demais com a utilização da sua imagem, da sua voz, para aplicar golpes. E aí a gente não precisa fugir muito do nosso universo católico religioso. A gente consegue ver, por exemplo, o Frei Gilson. Direto tem que vir a público dizer que, olha, eu não vou estar no show na cidade tal. Ou não tá pedindo dinheiro. Não tô pedindo dinheiro, essa vaquinha não é minha. Entende? Isso... E é muito perfeito, né, cara? Hoje muito perfeito. A IA tá num nível absurdo, assim, de perfeição mesmo, de criar um vídeo que você olha assim, cara, como é que eu consigo identificar se isso aqui é real, o que é o falso do real? Eu falo até que tá chegando um ponto que a gente tem que duvidar de tudo na internet. O que acontece, cara, é que a inteligência artificial, para fazer isso, ela precisa de material. Ela precisa de volume. Então, se o Cássio vai criar um avatar dele, aí você falou muito bem, a gente tem a utilização benéfica e a maléfica desses meios, né? Então o Cássio, por exemplo, ele tem a agenda extremamente atribulada. Ele pode criar hoje um avatar dele, que é a imagem perfeita dele, com os trejeitos, com a forma de se comunicar, perfeito, para que ele faça uma propaganda, crie um cenário, um produto para ele no lugar dele, entende? Sim. Isso é comum. Agora, nós estamos chegando no ponto que a inteligência precisa de material para isso acontecer, e esses criadores de conteúdo, eles disponibilizam muitas horas de material na internet. Então você não precisa de muito esforço para conseguir, por exemplo, a gente falou aqui do Frei Gilson, eu não preciso de muito esforço para conseguir 10 mil horas de vídeos do Frei Gilson para que a inteligência artificial entenda até o tom de voz dele em determinadas falas. Sim. Entende? Isso a gente vai chegar num ponto que eu preciso, de fato, se eu sou influenciado por alguém, entender quem é esse alguém, conhecer profundamente essa pessoa que me influencia, para que eu tenha discernimento se aquela imagem, de fato, dela faz sentido ou não, para que eu possa ter esse julgamento. Isso tem sido muito comum nos tribunais,
esse tipo de processo. E vai mudar muita coisa, né, Gabriel? Como é uma novidade, até a lei vai ter muita coisa nova, provavelmente, aí relacionada à inteligência artificial, né? A forma como os tribunais vão agir diante de uma situação, enfim. Você deu um exemplo aí que isso aí a gente não espera outra coisa a não ser punir pessoas que usam a imagem de outras, né? Isso já existia, na verdade, de outra forma, né? Agora, muito mais avançada, né? O estelionatário, né? É o crime de estelionato, né? Sim. Mas enfim, eu queria que você falasse o seguinte, cara. Tem muita gente que acha, tem muito empreendedor que acha que investir no jurídico é custo. Como, por exemplo, tem muita gente ainda que acha que investir no marketing é custo. Eu defendo o meu lado aqui também. Mas de fato, assim, eu vejo isso. É uma mentalidade, porque tipo, não... Ou então o seguinte, eu vou até puxar pra mim também, né? Dar um exemplo. Às vezes a gente como empreendedor, a gente tá crescendo, a gente tá ali pagando as contas do dia a dia, passando um aperto, e aí você pensa assim, cara, daqui a pouco eu resolvo isso. Mas o quanto isso custa, o que dá... em que momento que isso pode ser um grande problema e o quanto o jurídico ele pode virar um investimento estratégico. Muito bom. Isso é extremamente verdade, tá? A maioria das vezes, o empresário ele olha para o jurídico como um custo. Mas por que ele faz isso? É porque na maioria das vezes o empresário ele não consegue ter a dimensão do que é o serviço do jurídico no consultivo. Ele vê o advogado só para resolver o problema. Só para resolver o problema. Né? A maioria das vezes, o empresário tem a visão do advogado no contencioso, que é a área que a gente chama, quando tem que levar para a justiça. Né? Se aconteceu, eu vou lá e chamo ele. Então, assim, ele olha para o histórico dele e fala assim, cara, eu tenho um processo nos últimos 10 anos. Para que eu vou contratar um advogado? Né? Então, se eu não estou tendo necessidade de ir à justiça, não tem por que ter um advogado. E esse é o pensamento do empresário que não entendeu ainda a potência que é você ter um jurídico do lado. Todos esses serviços que eu falei aqui anteriormente, né, sobre combate à pirataria, sobre arranjo tributário, todos eles são feitos fora da justiça. Entende? Sim. Então são todos extrajudiciais. A partir do momento em que... e aí é uma visão, eu vou precisar puxar a atenção, puxar a orelha aqui de alguns colegas nossos. Né, porque a maioria dos advogados eles ainda entendem o direito como o exercício da justiça, mas no âmbito judicial. Né? O que a gente busca no escritório é resolver o problema do cliente da forma mais ágil possível. E na maioria das vezes, essa forma ágil não vem com a justiça, né? No sentido de fórum, processo. Né? Então, quando a gente entende que existem outros caminhos para resolver um problema, que o advogado ele é o braço direito do empresário na solução de algo que muitas vezes ele nem viu ainda, essa concepção ela passa a ser mais fácil de entender o advogado como parceiro. Eu costumo dizer que quando o empresário ele traz para mim um problema judicial, aquilo ali é a ponta do iceberg. Um exemplo, quando um funcionário processa uma empresa, o meu cliente, o empresário, ele vai trazer para mim a solução, o problema, para eu trazer uma solução para ele, do processo em si. Mas ele não entendeu que o processo é o resultado de tudo que está para baixo. Entende? Sim. Então, quando a gente fala de uma advocacia que busca não só o contencioso, mas também o consultivo, a gente busca ali a prevenção, a solução de tudo que está para baixo, antes de chegar naquela ponta. Entende? Ou seja, puxando aqui para um outro lado da medicina, por exemplo, você tem N formas de prevenir uma doença. Vamos supor, vamos falar uma doença drástica, né? Claro que tem questões genéticas também, mas, por exemplo, você tem um câncer, você pode ter um câncer daqui a uns anos, mas você tem forma de prevenir essa doença, né? Tem situações para além da prevenção, como eu disse, fatores genéticos, mas você fazer uma atividade física, você se alimentar bem, você procurar profissionais para cuidar de você nesse aspecto. E quando o problema chega, a conta é mais cara. Exatamente. Então, às vezes, aí eu estou fazendo essa analogia para quê, né? Eu queria que você, claro, complementasse isso aí. Mas o empresário, você vê que o empresário, às vezes, ele não enxerga que lá na frente, o custo dele pode ser muito maior do que ele contar com um advogado para antecipar, vamos falar assim,
antecipar um problema não, mas evitar um problema. Eu falo, por exemplo, questão contratual. E aí eu acho que não é só do problema, porque o contrato, eu demorei para chegar nessa conclusão, mas o contrato ele te protege não só do problema, mas ele evita, por exemplo, questões até mesmo com o seu cliente, dele não ficar pedindo coisas que não estão no contrato. Por quê? Porque aí você vai, de forma educada, falar com ele, olha, isso aí a gente não combinou, não está no contrato, né? Você fala, é claro que sempre tem aquela questão, né, que às vezes você faz alguma coisa para agradar o cliente e tudo. Só que a gente sabe que em relação comercial, empresarial, tem muito isso. O cara tem, não são todos, mas tem uma parte que vai te sugar até a última energia se você não tiver... Ah, mas você não falou isso aí. Ah, mas você não colocou... Ah, mas se tem no contrato... Cara, né? Contrato é algo interessante. Eu costumo dizer que contrato é a apólice de seguro do empresário. É isso aí. É simples assim. A gente não faz um seguro pensando em usá-lo. Até porque se você usar o seguro, algum problema aconteceu. Sim. Você bateu o carro, foi furtado, alguma coisa aconteceu, né? Então, o objetivo, daí decorre aquela velha máxima, né? O seguro morreu de velho. Quando a gente fala que o seguro morreu de velho, significa que ele se prolongou por tanto tempo, você usou, né? Você teve seguro por tanto tempo, sem a utilização dele, né? Porque se você utiliza a apólice, ela morre naquele momento. Então, quando a gente fala que o seguro morreu de velho, é que você teve a apólice por muitos anos sem precisar usar. E que bom que seja assim, né? Tomara que seja todos os casos assim. Só que, qual que é o grande ponto? Quando você precisar usar, ela tem que estar disponível. Qual que é o melhor momento para você... É o plano de saúde também, também, o plano de saúde. Nessa comparação que você está falando de saúde, é o plano de saúde, né? E qual que é o melhor momento para fazer o plano de saúde, por exemplo? Quando você está saudável. É isso aí. Né? Então, o melhor momento de você fazer um contrato é no início da relação, onde está todo mundo de acordo com tudo, está tudo fluindo, a conversa flui, todos estão pensando, mirando só no objetivo final, que é o lado positivo das coisas. Então você consegue, de fato, nesse sentimento de cooperação, colocar todos os detalhes em mesa. Mas aí eu vou te provocar. Aí o empresário fala assim, mas eu pego um contrato na internet, mas eu vou na inteligência artificial e ela personaliza para mim. E aí? Mas cada empresário é cada empresário. E só o advogado que vai entender todo. A inteligência artificial pode até ajudar, né? Toda inteligência artificial, quando você fizer alguma pergunta de direito para ela, assim como de medicina, ela vai te dar uma resposta precedida de um disclaimer, de um alerta. Sim. Procure um profissional. Ponto, tá? Cara, eu sou totalmente a favor da inteligência artificial. Eu também sou entusiasta. Tá? Eu sou... Nossa... Inclusive, a gente tem várias inteligências artificiais no escritório. O grande ponto é... Desculpa. Não, o grande ponto é... O que diferencia o advogado da inteligência artificial é a interpretação sistemática da lei. Isso aí. Tá? Tanto que eu imagino um universo, né, futuro aí, onde a faculdade de Direito não vai te cobrar lei específica, né? Cara, eu não tenho nenhum livro de lei seca. Não tem vade-mecum, não tem nada disso. Porque pra mim, gravar, decorar na mente algo que eu jogo no Google, ele me informa, é perda de tempo. Sim. Entende? Quando a gente depara com o pensamento de um empresário assim, onde, meu coleguinha do lado aqui tem uma empresa semelhante à minha, tem um contrato que ele pagou X para fazer, eu vou usar um contrato semelhante. Eu digo o seguinte, empresa é um organismo vivo. Como assim? Ela sofre alterações na própria dinâmica do dia a dia. E até o cliente que você vai atender, ele é diferente do outro cliente. Às vezes o contrato tem que ter um ponto específico diferente para aquele cliente, porque ele trouxe exigências, ele trouxe questões que... Eu falo, se o contrato é o mesmo sempre, alguma coisa está errada, né? Porque eu falo assim, você está lidando com robôs, né? Você não está lidando com o ser humano. Então não faz o menor sentido. Inclusive, você falou muito bem. Eu dizia sobre as empresas que elas têm vida própria e a sua empresa hoje não é a mesma que era... Eu falei isso, mas assim, me corrija se eu estiver errado, mas é porque realmente eu penso que a experiência é individual. Você está certíssimo. Eu falei da empresa, mas a sua empresa, você pode olhar para a sua estrutura hoje, para a sua forma de atendimento, para a sua forma de executar os mesmos produtos.
ele não é a mesma forma de há 6 meses atrás. Por mais que a gente tenha um padrão, né? Você tem Sim. Você tem que ter, né? Porque senão também vira no modo aleatório. Mas Lógico. tem um detalhe ou outro que é diferente. Com certeza. E o próprio cliente que você vai atender traz as suas próprias expectativas, as suas próprias necessidades. Então, se o contrato ele celebra o acordo de vontade entre as partes, né? E nada mais é um contrato do que isso, né? A celebração de um acordo de vontades entre as partes. Se eu uso um contrato da empresa do coleguinha, eu estou falando que na minha empresa segue as vontades estipuladas pelo meu coleguinha, não por mim. Entende? Não pelo norte que eu quero dar para o meu negócio, não respeitando as individualidades do meu cliente. Você citou 2 coisas aí anteriormente, falando sobre experiência do cliente e você usou a palavra ágil. Eu queria te fazer uma pergunta específica em cima disso. O pessoal fala Customer Experience, né? Ou experiência do cliente, né? E cultura ágil no direito. O que é isso, Gabriel? O que é isso? Como é que você trabalha com isso no seu dia a dia? Muito Explica bom, pra gente essa palavra difícil aí em inglês que muita gente usa, os empresários, os coaches gostam de usar. Customer Experience. Acho que eu falei certo. É isso. CS. Muito bom. Direito, e eu enfrentei isso algumas vezes, né? A gente tem uma mentalidade muito fechada, num protocolo, num passo a passo que atende às necessidades do advogado e não do cliente. Muitas coisas não podem ser diferentes. A gente está falando de processo. E o próprio nome já fala, você tem que ter uma metodologia para isso, né? Porém, o que a gente enfrentava muito no mercado, tá? A gente falou anteriormente sobre lançamento, sobre aquele sprint, ali, aquela semana, aqueles momentos que são muito ágeis, que as coisas precisam ser mais rápidas. Como trazer, esse foi um grande debate que a gente teve no escritório, e aí eu não sou o melhor nisso, tá? O meu único mérito nisso foi ter trazido pessoas que me ajudaram nisso e são melhores do que eu, como, por exemplo, o Pablo, que é o meu PMO hoje no escritório, que me ajudou a abrir a mente para isso. Eu conhecia o problema, sentia essa dor e ele me ajudou com a solução, né? Como trazer para o escritório de advocacia a mesma celeridade que o meu cliente tem? Se o meu cliente está numa semana de lançamento, ele precisa contratar um dev, né, um desenvolvedor, para aquela semana específica, eu posso entregar o contrato para ele daqui 2 semanas? Eu tenho que entregar de forma mais imediata, né? Então hoje, no meu escritório, eu tenho alguns pilares que sustentam a nossa cultura, que vão para além do direito. 2 desses pilares que foi você trouxe, que é a experiência do cliente. Então a gente busca sempre olhar com o olhar do cliente aquilo que a gente está entregando, inclusive pedindo feedbacks. A gente roda lá periodicamente o nosso NPS, né, para que o nosso cliente nos avalie. Então a gente busca sempre essa experiência. Aliás, eu recebi um formulário ontem, eu tenho que responder. Lembrei que Por favor. E eu vou te dizer com toda tranquilidade, seja transparente. Muitas vezes o cliente ele pensa nos relacionamentos, né? Não, seja transparente, porque é isso que move as nossas alterações, a nossa melhoria. Tá? Então, pensando nisso também, nós temos um profissional no escritório que atende o cliente que não necessariamente é um advogado. É uma pessoa focada em relacionamento, né? Que é o CS, Customer Experience. Né? Essa pessoa, no nosso escritório, em todas as reuniões de onboard, de boas-vindas, né, do nosso cliente, ela brinca assim, fala assim, eu sou o seu advogado frente aos seus advogados. Né? Então, cara, advogado é um bicho chato. É um bicho chato. É um bicho que gosta de falar difícil, que gosta de meter um juridiquês no meio de uma conversa. Isso aí sempre foi uma briga minha, porque eu, quando era repórter de televisão, né, eu passei por algumas emissoras aí, quando eu ia entrevistar um advogado, sempre tinha essa dificuldade, porque o cara queria usar a palavra em latim, ele queria usar termos, eu falava, às vezes até antes da entrevista, para não ser indelicado, claro, né, quando era ao vivo, mas quando era gravado, às vezes eu parava a entrevista e falava assim, doutor, vamos fazer o seguinte, fala um pouco mais simples, por quê? Porque aqui a gente está gravando, falando para a dona Maria, que está assistindo a televisão lá na hora do almoço, para o seu José, e assim por diante. Mas eu acho que assim, eu tô falando da dona Maria, do seu José, mas eu acho que é qualquer coisa hoje. Por que não ter uma linguagem mais simples, né? Uma coisa é você frente ao juiz de direito Sim. lá, numa audiência, assim como eu, por exemplo, se eu for conversar com um colega da minha área, a gente está falando sobre uma teoria da comunicação, alguma coisa específica de marketing, mas cara,
eu usei o termo aqui, Customer Experience, mas eu acho até que sempre que você usa esses termos, você tem que trazer a experiência do cliente. O tempo todo, aliás, eu falei isso aqui, mas você não usou. Por quê? Eu acho que isso é... Se você quer que as pessoas entendam aquilo que você faz e quer que elas assimilem isso e passem a te acionar por isso, você precisa traduzir para elas, você precisa ser a linguagem mais acessível possível. Eu vou trazer uma frase que eu sempre ouvi do meu pai, e aí eu vou atribuir a ele, correndo um grande risco de estar errado, falando isso na frente de um comunicador, né? Fica tranquilo. Mas pode corrigir também se estiver errado. Mas meu pai sempre falava comigo assim, ó, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Seu pai tá corretíssimo. Então... existe emissor e receptor, a gente aprende lá na faculdade. Então, assim, a coisa tem que ir para os dois lados, porque senão não tem comunicação. A linguagem é isso. Exato. Bom, se eu falo aqui uma língua que você não entende, a nossa comunicação, ela... vamos tentar na mímica, mas ainda assim é uma linguagem. Então, assim, não vai funcionar. Esse, cara, o problema que tu passava, né, quando ia entrevistar um advogado, é o que a gente identificou dentro do nosso próprio escritório. Eu tento ter uma linguagem mais simples porque eu sou muito comercial, né? Então, eu que faço muitas prospecções, eu que vou para reunião com o cliente e tudo mais. Mas eu sei que é o perfil do advogado ser assim, erradamente, mas é o perfil do advogado. Então, pensando nisso, os nossos clientes, eles conversam com uma pessoa que é focada na experiência dele, de pegar esse juridiquês e traduzir para o cliente. Sim. Entende? Então... e aí o outro pilar que tu trouxe foi da celeridade. Então hoje a gente estrutura o escritório todo de uma forma que a gente consiga trazer a solução mais ágil possível para a realidade do cliente. Então, cara, pirataria, eu não posso começar a combater uma pirataria 2 meses depois. Contrato, via de regra o cliente traz, assim, o cara vai começar daqui a pouco, né? Então eu preciso ter essa celeridade. Esses são os pilares que sustentam o escritório para além do direito. Dentro disso que você acabou de falar, tem uma frase sua no seu currículo que você me enviou que me chamou a atenção aqui, que é o seguinte, eu acho uma frase muito forte, tem muito a ver com isso aí que você acabou de dizer. Conhecer o direito é obrigação do advogado, o diferencial é conhecer o mercado do cliente. O que acontece com o empresário quando o advogado não entende o mercado dele? O cliente ele vai ser assessorado de forma talvez não completa, né? O que eu digo? Por que eu digo essa frase? Vou trazer a gente está falando sobre medicina, né? Trazendo os paralelos com a medicina. Vou imaginar o seguinte cenário, Cássio. Imagina que alguém que tu conhece aí sofreu um problema com o coração e precisa de uma intervenção médica, cirúrgica imediata. Tá? Você vai procurar o melhor médico daquela área. Né? Se você tem condições de bancar, se você tem um plano de saúde, você vai procurar o melhor, tira ele de onde estiver. O cara tá esquiando lá nos Alpes Suíços, traz ele e vamos fazer a cirurgia. Porque naquele momento, o conhecimento técnico dele é o que mais é urgente, é o que você mais precisa. Tá? Ok, o cara saiu lá dos Alpes Suíços, teletransportou para cá, tá na mesa de cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo certo. Agora nós vamos precisar passar pelo acompanhamento, porque essa pessoa agora é considerada pela lei um cardiopata. Não só pela lei, né? Mas pela medicina, é um cardiopata. Ela vai ter que fazer os acompanhamentos periódicos com o médico. Pensa que essa pessoa, se eu colocar ela no carro e levou no consultório desse mesmo médico, que, cara, é fantástico no que diz respeito à medicina. Tu chegou no consultório dele, para respeitar o horário dele, tu chegou com 20 minutos de antecedência, 30 minutos de antecedência. Mas o cara demorou 3 horas para te atender, estando no consultório, tá? Vamos desprezar aqui as eventualidades, estava em outra cirurgia, estava lá, atrasou, enfim. Quando você entrou na sala dele, ele estava de frente para você, atrás, pendurado vários diplomas dele, e uma plaquinha do lado escrito assim, durante a consulta, desligue o celular. Você entrou, sentou, ele não olhou no seu olho, não te deu um bom dia, ficou com a cabeça baixa, mexendo no celular, te respondendo superficialmente, foi invasivo em algumas respostas, não te pediu exames para acompanhar a evolução ou não daquele problema. Pergunta-se, esse profissional te cativa a voltar nele numa segunda consulta? Os diplomas dele lá atrás fidelizam o cliente? Quando eu trago essa frase para o escritório, o que eu quero dizer? Cara,
todos aqueles diplomas que estão atrás, não é diferencial. Aquilo é obrigação. Sim. Para o direito, para o advogado, todos o currículo dele, com os seus mestrados, doutorados, pós-graduações, isso não é diferencial. Cara, você é um advogado, você não é um padeiro. Você precisa conhecer o direito, isso é obrigação. Entende? Agora, como que tu transforma esses diplomas que estão ali atrás em solução prática para o cliente que o fidelize? Não que resolva um problema imediato, mas que, de fato, faça com que ele se torne o seu porta-voz, o seu divulgador, que leve você à frente, que fidelize ele ao escritório. Isso, para associar esse conhecimento, além dos pilares que a gente tem, né, de experiência do cliente, de agilidade, eu preciso conhecer profundamente o mercado do cliente. Eu faço reuniões, às vezes, com o cliente, de lançamento, por exemplo, que a gente estava falando. Eu converso com o cliente 2 horas sobre lançamento, sem falar uma palavra sobre direito. Por quê? Porque, cara, eu estudei profundamente sobre o marketing digital. Então eu consigo, conversando com ele sobre as estratégias que ele vai usar para aquele lançamento, já ir desenhando aqui na cabeça toda a segurança jurídica que ele precisa. Sim. Então se ele vai fazer um lançamento meteórico, astronômico, o que é monstruoso, eu sei que naquela sequência ele vai ter uma captação, vai jogar para uma landing page, a landing page vai jogar para um grupo no Instagram, no Telegram ou no WhatsApp. Eu sei que naquele caminho ele precisa ter um termo de aceite para compartilhamento de dados. Então, eu não preciso falar com ele sobre direito. Entende? Uhum. Então, quando eu conheço profundamente o mercado dele, eu consigo conversar com ele naquilo que ele está confortável, que é a empresa dele, a estratégia dele, desenhando internamente aqui na mente a segurança que ele precisa e fazer com que, de fato, o direito associe-se, case-se com a necessidade jurídica do negócio dele, entende? Então, para mim, isso é diferencial. Interessante você falar isso, Gabriel, porque eu sempre digo que o marketing, por exemplo, aí eu vou falar aqui da minha área, quanto mais você entende de pessoas, quanto mais você entende do seu cliente, mais você entende de marketing. E se você for parar para pensar, todas as áreas, absolutamente todas, quanto mais você entende de pessoas, mais você entende da sua área. Porque, na verdade, se você está lidando com um cliente, com a pessoa que está do outro lado, e você precisa resolver um problema dela, qual que é a lógica principal? Eu vou usar isso que você falou. Você precisa entender tecnicamente, porque o médico ele precisa ter toda a técnica para ele intervir na hora que ele precisa fazer a cirurgia, pegar o bisturi da forma certa lá e tal, enfim, passar a medicação correta. No entanto, se você não entende do seu paciente, do seu cliente, do seu... Enfim, de nada vai adiantar, né? Porque você só está usando a sua técnica, aquilo que você aprendeu na faculdade, para nada. Porque cada pessoa é única, e aí a gente volta à individualidade. A gente falou disso em outro assunto aqui, que foi a inteligência artificial, contratos. Então, o que eu vejo muito hoje, seja na área jurídica, seja na área do marketing, da medicina, de qualquer outra área, é que as pessoas estão focando em, aprender muito, mas ao mesmo tempo da técnica, daquilo que é a área, mas deixando de olhar para quem está do outro lado. E, cara, não faz sentido, a não ser que você vai fazer um trabalho para você mesmo. E mesmo assim, você ainda vai ter que entender de pessoas, porque assim, ninguém fala, vou gravar um curso para mim mesmo e pronto. A menos que você seja acadêmico, né? A menos que você seja acadêmico, Sim. Só quer lançar conhecimento no mercado. Exato. Que ainda assim vago. Você vai ter que pensar no outro, porque a forma que a pessoa vai entender, interpretar aquilo ali, né? Não tem como fugir disso. E aí tu disse, né, os outros assuntos, inteligência artificial, cara, imagina que pode chegar a um momento em que a inteligência artificial vai fazer isso aí. Quando se levanta essa discussão se a inteligência artificial vai substituir o ser humano ou não, eu vejo com muita clareza que vai substituir esse tipo de profissional. Exato. Que só focou na parte técnica. Né? Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, por exemplo, para várias coisas, mas para o operacional, cara, muita coisa, hoje, com o advento da inteligência artificial, com as novas IAs que estão surgindo, você pega, por exemplo, uma IA igual Humanos AI aí, né, que agora a Meta comprou. Cara, é fantástico, porque você pensar que o tempo que você gastaria, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, a gente trabalha hoje com cotação de passagem, né, na empresa de viagens.
Você coloca a inteligência artificial para fazer uma pesquisa, pelo menos básica, e depois você vai no detalhe refinar, colocar o seu... E aí é a mesma coisa para qualquer área. Se você consegue, por exemplo, que a inteligência artificial te ajude a estruturar um contrato, mas depois você, como profissional, você tem a sua mão ali. O roteiro, por exemplo, a gente usa muito aqui, que seja texto, porque eu falo o seguinte, a inteligência artificial ela vai deixar o cara que era preguiçoso e burro e mais preguiçoso. E o cara que é esforçado, o cara que se dedica, o cara que é sério, que tem ética profissional, ela vai facilitar a vida dele, porque ele vai estar muito à frente dessa galera que... Uma coisa que a gente faz muito, eu particularmente faço muito lá no escritório, é o seguinte, imagina que eu preciso entrar com uma ação, tá? Eu pego a inicial, redijo ela toda, depois que eu terminei ela, eu jogo numa inteligência artificial e falo assim, olha, seja o advogado da outra parte que rebata os meus pontos. E ele já vai trazer para mim uma linha de argumentação que talvez eu não tinha visto. Eu consigo me prevenir sobre isso na minha própria inicial antes de entrar com o processo. Entende? Sim. Então, a inteligência artificial, ela te ajuda, sim. A estudar, né? Também, inclusive, né? O Notebook LM, cara, eu tenho usado demais o Notebook LM. Que é uma inteligência artificial do próprio Google vinculada ao Gemini. Sim. Né? A diferença do Notebook LM para o Gemini é que o Notebook só usa as fontes que você entrega para ele. Então ele não vai dar aquelas viajadas que o ChatGPT dá, né? De criar algumas coisas... tá melhorando, né? Mas ainda dá umas alucinadas aí. Então o Notebook LM eu uso muito para isso. Por exemplo, eu vou falar sobre direito do passageiro, eu coloco lá as resoluções da ANAC, coloco o contrato daquela empresa específica, coloco a minha petição inicial, crio ali todas as fontes que são pertinentes àquilo, coloco para ela e peço para ela analisar os meus documentos. Ela vai analisar com base naquilo. Então ela não vai analisar com base na resolução lá dos Estados Unidos. É aquilo, né? E aí me dá uma segurança muito maior para trabalhar com aquele caso específico, né? Então utilizar a ferramenta, ela é fundamental. Eu não imagino hoje um universo em que um profissional não consiga utilizar essa ferramenta. Sim. Mas, como a gente falou aqui mais cedo, ela não é a salvadora da pátria. Sim. Existe uma pessoa por trás que precisa analisar isso e comparar isso com o mundo real. Eu uso ela muito para estudar assim, nesse sentido e também para, por exemplo, você tem às vezes uma dúvida específica, antes você tinha que pesquisar no Google, e às vezes é uma coisa banal do dia a dia que você precisa resolver. Por exemplo, a gente estava aqui ontem ajustando câmera e eu falei com o Daniel, eu falei assim, cara, vamos pegar aqui o GPT, liga a câmera dele, mostra o visor da câmera, mostra da outra, o que a gente precisa resolver isso aqui. Antes eu tinha que ou ver um vídeo no YouTube de meia hora, uma hora, para entender aquilo, para uma coisa operacional, totalmente. Aquilo não é uma tese de mestrado, não é um trem que eu preciso estudar para... Não. Aí, cara, você pensa assim, poxa vida, você gasta uma hora do seu tempo para resolver um problema técnico pequeno, assim... e hoje você consegue resolver com menos de um minuto, né? É fantástico isso. Então, assim, uma dúvida que você tem, por exemplo, às vezes do cliente mesmo, aqui ontem eu estava, por exemplo, querendo saber sobre uma questão tarifária de uma empresa aérea, de um detalhe, eu fui lá, fiz a pergunta e tal, e aí ele já me deu o caminho, ó, realmente no regulamento fala isso e tal, não sei o quê, eu não precisei ler o regulamento inteiro. Então, isso aí é sensacional. Estudar, cara, eu uso, por exemplo... Às vezes, até para questões de fé, você perguntar. Por exemplo, outro dia eu fiz uma pergunta, eu ainda pedi ele, falei assim, ó, seja imparcial, porque ele já sabe qual é a minha religião, ele sabe meu comportamento, então eu não queria que ele fosse para esse lado. Mas eu, lendo um livro do Dr. Scott Hahn sobre alguns assuntos específicos da igreja, da doutrina, eu falei assim, eu quero que você ignore que eu sou católico, e se atenha apenas a isso, ou apenas a Bíblia. E eu vou lá e pergunto para ele, Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia? E aí, ele, por exemplo, ele vai lá e vai me explicar, ó, a base bíblica é essa. Eu falei, não seja tendencioso. E, cara, é fantástico. Eu falo até para quem quer estudar qualquer coisa de fé, é claro, né? É aquilo, inteligência artificial não é o oráculo maior, você tem que pesquisar. Eu questiono, por exemplo, às vezes ele me traz uma resposta, eu vou lá e questiono novamente. E aí ele fala, realmente você tá certo nisso aí e tal. Então você vai conversando com ela. Você tem que tratar ela como professor, né? Igual eu vi esses dias uma pessoa falando assim, o católico fala sobre a trindade, mas isso é antibíblico. Aí chegou no ChatGPT e fez a pergunta assim, quantas vezes aparece a palavra trindade
na Bíblia. Aí eu já, tipo, não aparece nenhuma. Tá vendo aí, ó, seus antibíblicos? Cara, você tem que saber interpretar as coisas também, né? Exatamente. Então, quando não existe a palavra trindade. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a tradição? Mas quando a gente pega a própria Bíblia, lá em aí... Gênesis, quando Deus fala assim, ó, façamos o homem... Ele tá falando com quem? Se não tem outra pessoa com ele. Ele tá falando com os animais que ele criou primeiro? Entende? Então... Mas nós vamos ter que marcar um podcast só pra isso aqui, pra gente falar. Porque eu e ele, se a gente for entrar aqui nesses assuntos... Eu tava pensando aqui outra coisa, cara. Você imagina se tivesse inteligência artificial naquela época que a gente pregava encontros, que a gente preparava os encontros, tinha que ler tudo na unha, né? Rapaz. A época boa. Enfim. Acho que isso aí diferencia muito do que a gente fazia, tá? Enfim, aí a gente vai entrar em outros pontos. Nós vamos entrar no outro negócio, porque assim, nós temos, depois dá pra marcar uma conversa só sobre isso, sobre inteligência artificial. Será que a geração nova vai ficar mais preguiçosa ou não? Porque também a gente, assim, teve uma base que a gente... Assim, eu não tô... Tinha que ler, né? Eu acho até que não. Eu acho que, assim, o cara que vai se dedicar mesmo, pesquisar, entender que os livros são importantes, né? Não é só a tela do celular, até pela experiência sensorial... enfim, é o que eu falo. Hoje, por exemplo, a gente está deixando muito de escrever, a gente digita, né? Mas se você for parar para pensar, tem uma questão até das pinturas rupestres, da origem do ser humano, cognitiva mesmo, da escrita com o intelecto, com a cognição. Então eu acho que a gente até, inclusive, tem que fazer um esforço para escrever, cara, de vez em quando, porque isso faz falta. A gente vai ficando preguiçoso, né? Cara, isso aí faz todo sentido, velho. Não que a gente tenha que continuar na moda antiga, tudo, mas equilibrar isso aí, né? Isso aí faz todo sentido. Mas enfim, estamos já fugindo um pouco da conversa, mas já estamos caminhando aqui pro finzinho do nosso podcast. Gabriel, vou sair um pouquinho desse assunto, então, que a gente está falando aqui agora, mas para te perguntar o seguinte: dá para crescer no digital sem abrir mão de princípios éticos, valores? Eu falo isso porque você conhece muita gente, você atende muito cliente, você é um cara que tem valores, princípios, e aí eu pergunto para você, dá para ser advogado do meio digital, atendendo qualquer tipo de cliente, e ao mesmo tempo também ser um player do digital sem abrir mão desses princípios, desses valores? A resposta simples e rápida é dá, é possível, tá? Mas ela é um pouco complexa também. Por quê? Isso aí já foi tema de muita direção espiritual minha com o meu diretor e tudo mais. Porque aí a gente poderia, para facilitar, porque muitas pessoas que vão nos ouvir não estão inseridas nesse universo do digital, mas só para trazer uma comparação, um paralelo que seja mais crível, que também gera muita discussão, dá para ser advogado com os mesmos valores, os mesmos princípios, advogando no direito criminal, entende? Dá para eu preservar os meus valores ético-cristão no ambiente do direito criminal? A resposta é, dá, é possível. O universo do digital, ele potencializa em muito, ele traz o holofote para aquilo que de fato você é, entende? E querendo ou não, quando você se posiciona, quando você traz com muita clareza quais são os seus valores, os seus princípios, naturalmente, propostas sempre vão acontecer de clientes que não agem na legalidade para te convencer a trabalhar com eles. Mas, naturalmente, você seleciona, as pessoas selecionam. Tá? Eu falo isso, por exemplo, com o meu escritório. Lá no escritório, engraçado que todas as pessoas que trabalham comigo hoje, elas têm os mesmos valores, são católicas, têm a mesma busca pela retidão que eu tenho. Mas eu sempre deixei muito claro, eu não estou montando aqui um seminário nem um convento. Nem uma comunidade de vida, né? Mas é natural. Né? A partir do momento em que a gente deixa isso claro, as pessoas são atraídas pelos mesmos princípios. Né? Seria impossível, eu diria que seria impossível crescer se a gente não tivesse grandes exemplos de pessoas que não só profissionais, mas que buscam a expressão clara da sua fé no ambiente digital. Como, por exemplo, cara, Frei Gilson. Será que ele largou mão, ele abriu mão da sua essência, dos seus valores para crescer? Ou ele cresceu porque, mostrando os seus valores,
ele assemelhou, ele trouxe para perto dele aqueles que também acreditavam nas mesmas coisas. Sim. Entende? Então, se a gente começa a moldar o nosso posicionamento na busca do crescimento, automaticamente a gente deixa de lado aquilo que é a nossa essência. O crescimento, para mim, ele é natural. Pode ser mais paulatino, pode ser mais devagar, mas ele vai acontecer. Porque nesse momento, quando você se posiciona, você atrai para perto clientes que são de fato espelho. E aí a gente tem alguns exemplos no escritório. Hoje a gente tem como cliente lá pregadores da Canção Nova, por exemplo. Temos o Diácono Permanente, que é cliente no escritório, que são pessoas que viram exatamente essa dificuldade de se manter ético, se manter reto em uma missão que é divulgar pela internet, propagar na internet a sua própria fé, entende? Santo Tomás de Aquino falava sobre a amizade, né? Amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Isso serve para a relação humana, Exato. Né, cara? De certa forma, realmente eu percebo isso. A gente vai atraindo pessoas que pensam como a gente, não que a gente quer ficar dentro de uma bolha, né? Assim, mas é isso. Né? É engraçado. É natural até. É engraçado que às vezes acontece muito com a gente lá, eu falei de diácono, falei de pregador e tudo mais, mas, cara, acontece muito de um cliente que às vezes não é católico, não é cristão, mas que tem os mesmos valores. Exato. E princípios. Né? Porque a gente não pode cometer o erro de achar que os semelhantes são os certos, ou os únicos certos, né? Sim. Às vezes, a nossa posição faz com que esse cara que não é católico, não é nada, tenha segurança de saber que a gente vai estar agindo de forma certa naquilo que é o negócio dele. Mas você está falando aí de negócio, cara, mas é amizade também. Você perceba quantas pessoas que a gente conheceu lá atrás, na adolescência, na juventude, que hoje, assim, a gente considera, a gente, né, quando tá junto com a pessoa, cumprimenta e tudo, mas a tendência é você se aproximar e continuar um relacionamento com pessoas que, claro, podem ter discordâncias de opinião, mas que são semelhantes nesse sentido, principalmente valores, princípios, né? Enfim. É isso. Muito bem. E a fé influencia em decisões de negócio, mesmo quando financeiramente elas não parecem as melhores? De certa forma você já respondeu isso, mas influencia? Influencia demais, demais. E aí a gente teria que gravar um outro podcast para entrar nesse ponto. Mas, por exemplo, cara, hoje, como eu falei lá no início, né, eu sou ministro da Eucaristia lá em Osasco, e a transição nossa daqui para lá foi um passo de fé que influenciou nos nossos negócios, né? Tanto sair daqui do conforto, da segurança que é estar perto de amigos, de família, para ir para lá, onde a gente não conhecia ninguém, foi um passo de fé que influenciou nos negócios. Aceitar ou declinar determinados clientes, para nós é sempre um passo de fé. Recentemente a gente... É engraçado que a gente perdeu um cliente do escritório que, em direção espiritual com o meu diretor, eu falei com ele, assim, olha, eu sinto que esse cliente aqui, ele não condiz com os princípios e valores do escritório pela direção que ele está querendo tomar para a empresa dele. Só que o que ele representa de faturamento para o meu escritório hoje, eu não consigo cortar. Se eu tiver que cortar, não pelo valor do dinheiro específico, mas pelo impacto que isso vai ter nas famílias que eu me responsabilizo a pagar, né? Sim. Que com o suor do trabalho deles ali no escritório, eles sustentam a família. Então, se eu tiver que demitir esse cliente, eu vou ter que cortar pessoas. E eu não acho... Eu não consigo, não é uma posição minha. Talvez um dia que eu tiver com um escritório com 500 funcionários lá e não tiver contato direto, as pessoas façam. Eu não consigo, né? E aí... Na fé, a gente começou a rezar sobre isso, para primeiro discernir se realmente a minha percepção estava certa ou não. E ao final da história, quando a gente chegou ao discernimento que sim, não faria sentido esse cliente, o próprio cliente entendeu que, pelo perfil do escritório, pelos nossos valores, não faria sentido ele estar com a gente. E ele declinou o contrato e eu não precisei fazer nada, né? E aí Deus naturalmente tem nos honrado com outros contratos para manter essas famílias, essas pessoas trabalhando juntos. E até hoje, graças a Deus, tá dando certo, né? Então, o nosso posicionamento de fé, de princípios, tem moldado até mesmo essas tomadas de decisões. Qual que é o conselho que você daria hoje para quem está crescendo rápido no digital e acha que o jurídico pode ficar para depois?
trocar um pneu de um carro em andamento. É complexo, né? Eu sei, eu não sou hipócrita, tá, Cássio? Eu entendo perfeitamente que, como empresário também, além do escritório de advocacia, eu tenho outros negócios, todos sinérgicos ao direito, tá? Mas eu sei que para o empresário existem algumas métricas que para ele faz mais sentido, principalmente no início, né? Ter que colocar dinheiro no caixa para o empresário é algo extremamente urgente, principalmente no início. E ele vai enxergar o direito, o jurídico, como algo que vai tirar dinheiro do caixa e não colocar, né? Principalmente nesse, como a gente está falando aqui do início do empresário, que está crescendo muito rápido, ele vai olhar para as suas métricas e vai entender que, naquele momento, o advogado ele é sangria de caixa, não injeção de caixa, né? O ponto principal aqui é, todo crescimento acelerado, principalmente, ele te permite, ou melhor, ele te impossibilita de ver a totalidade do negócio. No sentido de, existem muitas questões que podem passar despercebidas, que lá no final, esse crescimento acelerado representa um passivo não calculado. E isso faz com que esse crescimento não faça sentido lá no final, né? Aí tem uma brincadeira que eu faço com os meus clientes, que eu falo assim, ó, a grande vantagem minha, enquanto advogado, estando no seu negócio, olhando o seu negócio, é saber que o problema não é meu. Aí a pessoa assusta e fala assim, peraí, como assim? Né? O ponto aqui principal é, o problema não sendo meu, não significa que eu não vou tratá-lo com dignidade, com respeito. Envolver, né? Mas eu tenho a possibilidade de olhar isso do alto, por cima. Sem se afetar, sem levar a questão emocional. Enfim. Então eu consigo, nesse momento, olhar detalhes. Óbvio, eu estou falando muito de mim, porque eu estou sendo entrevistado, mas eu tenho pessoas muito mais competentes do que eu no escritório. Tá? A gente consegue olhar os problemas que estão acontecendo, que muitas vezes ele não está tendo visão disso. A parceria que eu busco com os meus clientes, principalmente nesse início, é, de fato, fazer com que ele tenha segurança nesse crescimento para que isso não represente esse passivo que a gente falou, entende? E aí sim, a gente tem, como eu falei, cara, eu sou empresário, eu entendo a questão de custos, né? E por causa disso, a gente consegue moldar até mesmo os nossos honorários para que faça sentido para o cliente. O cliente tem... Eu não me iludo hoje com faturamento de cliente, de empresa, tá? O cliente fatura 10 milhões por mês. Tudo bem. Eu não cobro porcentagem, eu não sou sócio dele. Não vou cobrar porcentagem em cima do faturamento dele, né? Eu preciso que o meu serviço tenha resultado para ele, ainda que não perceptível, não visível no primeiro momento, né? Resultado prático, mas que ele consiga ter a segurança de continuar crescendo, sabendo que tem um amparo. Como as pessoas podem procurar o Gabriel Leão, você que está no digital, pessoa que está precisando de um advogado para sua empresa, principalmente se você está nessa área que a gente tanto conversou aqui, como é que as pessoas fazem hoje para procurar o seu serviço da Leão Advocacia? Duas formas principais hoje, através do meu Instagram, né, que é o adv.gabrielleão, que é o meu Instagram pessoal, e através do meu telefone, meu WhatsApp, né? Hoje, embora esteja em São Paulo, eu conservo meu telefone aqui de Minas, DDD 33 999 18 48 21. São as duas formas mais rápidas de terem contato comigo para a gente iniciar uma conversa. Gabriel, para a gente encerrar aqui, eu faço sempre um ping-pong aqui, que é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra ou uma frase. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então? É uma palavra e uma frase, hein? Vamos uma lá. frase não curta. Não não. Tá. Advogado e comunicador gosta de estender. Agora, essa hora aqui é um desafio, mas vamos lá. A gente não combinou, né? Então, bom, o direito para você é... Acessos. Família hoje, o que representa na sua vida profissional e pessoal? Pilar. É o meu tudo, é o meu sustento. O quanto a espiritualidade tem impacto em tudo isso que você faz? Fundamental. Sem ela, não conseguiria estar aqui. Experiência do cliente para você em uma palavra ou uma frase? Primeiro lugar. Primeiro lugar. O quanto a gestão ágil é importante hoje na cultura da sua empresa? Ela é essencial, não separo do escritório. Sua equipe, você falou muito da equipe. E aí, o que é a sua equipe numa palavra ou numa frase para você?
Meu braço direito, meu esquerdo, tudo. Confio integralmente. Maravilha. E para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, seja para os advogados, seja para os clientes, para as pessoas que podem procurar o seu trabalho, seja para quem está nos escutando, seja de família, sobre espiritualidade, sobre trabalho profissional. Deixa a sua mensagem aí, eu sempre deixo em aberto para que todos os nossos entrevistados possam deixar a sua mensagem para o mundo. Se fosse a última mensagem que você fosse dar para o mundo Essa não hoje. é uma palavra, não. Não, essa você pode falar à vontade aí. É claro, né? Nós temos tempo aqui do podcast que já está avançando, mas vamos lá. Se você pudesse deixar a sua mensagem para o mundo, qual que seria? Primeiro lugar, Cássio, acho que a gente tem que ter uma clareza muito grande de quem nós somos e qual que é o nosso papel nesse mundo. Sabendo que aqui é uma transição. Nós estamos aqui de passagem. Eu não consigo desassociar a minha mensagem aos meus valores, né? Então, tudo aquilo que a gente faz aqui reverbera, gera reflexos na eternidade. A busca, para mim, a busca pela santidade, ela tem que reverberar em todos os setores da nossa vida. Não faz sentido a gente conquistar tudo aqui e perder aquilo que para nós é o mais valioso, que é a nossa alma na eternidade. Existe espaço para todo mundo. Trabalhando com ética, com disciplina, com respeito às pessoas, existe espaço para todos. E nesse contexto, aí eu trago para os clientes, procurem de fato profissionais que tenha sinergia com o seu negócio, com os seus princípios, com os seus valores. Que vai olhar para o seu negócio na busca das defesas dos seus interesses de forma que seja condizente com aquilo que ele faz da sua vida pessoal, daquilo que ele de fato busca como inspiração pessoal. Na vida pessoal, seja coerente. Seja coerente com aquilo que você professa de fé, com aquilo, no meu caso, nosso caso, como casados, aquilo que a gente professa no altar, traga isso como verdade de fato. Não deixe o sol se pôr sem que você reflita sobre aquilo que você tem feito. E tenha certeza, por mais que a gente está falando de a busca pela santidade, etc., tenha certeza, tu vai errar várias vezes. E às vezes muitas vezes no mesmo dia. Tenha a consciência disso. Não deixe que essa busca, esse desejo de santidade, ofusque o brilho da necessidade que a gente tem do perdão, de voltar a Deus todos os dias. Amém. Maravilha, cara. Bom, eu fui impactado por esse cara desde quando eu conheci ele lá na nossa juventude, quando ele pregava nos encontros da igreja e tudo, pela amizade dele. E hoje foi um prazer enorme receber aqui o Dr. Gabriel Leão. Uma salva de palmas para o Gabriel Leão aqui. E hoje, mais uma vez, eu fui impactado por você, meu irmão. Obrigado. Eu espero que todos que estão assistindo esse podcast, de alguma forma, tenham sido também impactados, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja no ponto de vista espiritual. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seus negócios, em prosperidade, em saúde, em bênçãos, mas sobretudo que um dia você encontre o Cristo na eternidade. Amém. Que é o que importa, eu acho que é a grande mensagem do nosso podcast aqui hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso Você Vende o Quê? E você pode também, é claro, seguir a Isso é Conteúdo nas redes sociais, @IsoEConteúdo. Repete o seu arroba, por favor, pra gente aí. @adv.gabrielleão. Maravilha. O meu Cássio Freitas. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Até a próxima, se Deus quiser.